Hoje vamos falar sobre o movimento que não se vê todos os dias, o movimento retilíneo uniforme, ou simplesmente movimento uniforme. Mas por que não se vê esse movimento todo dia, professor? Isso é porque para que o movimento seja considerado uniforme, ele não pode ter nenhum tipo de aceleração. Que tal vermos um exemplo sobre isso? Se você soltar seu celular da janela do quinto andar de um apartamento, ele vai começar a cair com uma velocidade inicial de praticamente zero. Mas à medida que o tempo passar, ele vai caindo cada vez mais rápido, tão rápido quanto suas lágrimas de tristeza por ter deixado seu celular cair. Ou seja, o valor da velocidade aumenta com o tempo, e isso acontece porque tudo que está na superfície ou próximo da Terra está sujeito à aceleração da gravidade, inclusive suas lágrimas. Os movimentos que você presencia no seu dia a dia estão sujeitos ao atrito do ar e várias outras coisas que acabam impondo acelerações a eles. Já que estamos falando de aceleração, você sabe qual a relação entre o movimento ser retilíneo e ele não ter aceleração? Bom, do ponto de vista da mecânica clássica, isso é porque a aceleração tem basicamente dois efeitos em um movimento. O primeiro é alterar o valor da velocidade, seja aumentando ou diminuindo ele. O segundo é mudar a direção do movimento. Isso quer dizer que se um objeto se movendo está mudando sua direção, fazendo uma curva, por exemplo, é porque alguma aceleração age sobre ele. Assim, sem aceleração igual a movimento retilíneo e a velocidade constante. Agora vamos colocar isso em linguagem matemática, tá bom? A velocidade escalar é a que está presente nesse movimento e ela é dada pelo deslocamento, ou seja, a posição final do corpo que estamos estudando menos a posição inicial. Tudo isso dividido pelo tempo que ele leva para fazer esse deslocamento. Então, sabendo dessa fórmula, você pode encontrar também o que chamamos de lei horária do movimento, que é o que usamos para calcular a posição final de um corpo, conhecendo o tempo que ele passou se deslocando. Então, agora a gente vai ver um exemplo sobre isso também. Andressa estava indo para a associação do cursinho de educação popular e resolveu, de repente, tentar calcular a velocidade dela nesse trajeto, em unidades do Sistema Internacional de Medidas. Ela sabia que de sua casa até a associação era 50 metros. Então, ela só tinha que marcar no relógio o tempo que levava para ela chegar até lá e ela marcou. Foi 1 minuto. O seu deslocamento já estava em metros, que é a unidade de medida usada pelo sistema internacional, mas ela precisava converter 1 minuto para segundos, o que era fácil, porque 1 minuto é o mesmo que 60 segundos. Agora, só faltava dividir, né? Dessa forma, ela conseguiu calcular que a velocidade dela era aproximadamente 0,84 metros por segundo, que é a unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas. Depois que ela descobriu sua velocidade escalar, ela quis saber quantos metros ela se deslocaria se passasse 30 minutos caminhando. Para descobrir isso, ela usou a lei horária do movimento. Tudo que ela precisou fazer foi considerar que a sua casa era a posição zero, ou seja, a sua posição inicial era zero. Ela converteu 30 minutos para segundos, multiplicando 30 por 60 e obteve 1.800 segundos. Juntou essas informações com a velocidade que ela tinha calculado anteriormente e depois aplicou na fórmula. Assim, ela encontrou que se deslocaria 1.512 metros, ou mais ou menos 1,5 km. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa o seu like, nos ajude se inscrevendo e se quiser, deixe sugestões nos comentários. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo do PhysiClass.